Nós vamos abrir o programa desta sexta-feira com o Vanderlei Nogueira, com o Vampeta, com o Mauro César, falando da CBF, porque o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar pelo retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da entidade máxima do futebol brasileiro. O dirigente que havia sido destituído do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro, e a decisão de Gilmar veio pouco depois das manifestações solicitadas à PGR e também à Advocacia Geral da União, ação essa ingressada pelo PCdoB. Na decisão em caráter liminar, Gilmar Mendes, relator do caso, ressaltou que via evidente perigo de dano e citou a possibilidade de não inscrever o Brasil no pré-olímpico da Venezuela. O prazo termina nesta sexta-feira e a lista ainda não foi enviada pela CBF. Abre aspas para o trecho da decisão. Para evitar prejuízos dessa natureza, enquanto esta Suprema Corte se debruça sobre os parâmetros constitucionalmente adequados de legitimidade do Ministério Público na seara desportiva, faz-se necessária a concessão de medida cautelar apta a salvaguardar a atuação, ao que tudo indica, constitucional do ente ministerial em diversas medidas judiciais e extrajudiciais manejadas em todo o país. Portanto, está de volta a presidência da CBF, Edinaldo Rodrigues, e a nossa coordenação fez aqui uma linha do tempo dos presidentes da CBF. Nos últimos tempos, a coisa está movimentada por lá. Dia 17 de abril de 2018, Rogério Caboclo foi eleito presidente da CBF. No dia 6 de junho de 2021, o Caboclo foi afastado da presidência da CBF por denúncia de assédio sexual e moral. No dia 7 de junho de 2021, o vice de Caboclo, Coronel Nunes, assumiu a presidência provisória da CBF. No dia 25 de agosto de 2021, o Edinaldo Rodrigues assumiu de forma interina. No dia 29 de setembro de 2021, o Caboclo foi suspenso da presidência até março de 2023 por assédio sexual e moral. Isso no dia 29 de setembro de 2021. A nossa linha do tempo aqui, a presidência da CBF está bem movimentada aí no aspecto político nos últimos tempos. No dia 23 de março de 2022, a CBF elegeu o Edinaldo Rodrigues como presidente da entidade para o quadriênio de 2022 a 2026. Dia 7 de dezembro de 2023, o Edinaldo Rodrigues acabou saindo do cargo, o José Perdiz assumiu de forma interina. E agora, dia 4 de janeiro de 2024, após liminar concedida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, Edinaldo Rodrigues volta a comandar a presidência da CBF. Aí, portanto, a nossa linha do tempo. De 2019 para cá, muita coisa se passou na política da CBF, na presidência da entidade máxima do futebol brasileiro. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Como fazer com que o Brasil, enfim, tenha uma organização no comando do futebol? Tá difícil, tá complicado, né, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde. Só se você se inscrever na Porta da Esperança, né? Porque realmente é muito difícil e muito triste o que tem acontecido, mas eu sei que a gente vai falar muito a respeito, eu só vou dar um detalhe. Foi uma decisão liminar, né? Agora é necessária a reunião, talvez em fevereiro, a reunião do Pleno do Superior Tribunal Federal, mas muito provavelmente, pela sintonia, digamos assim, que existe entre os ministros, essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes deve ser confirmada, mas ainda assim o Edinaldo não está firme no cargo, porque ele corre o risco, pelo menos nesse momento ele corre o risco, é o que se fala, há uma articulação nos bastidores de uma Assembleia Geral na CBF para tirar o presidente, para destituir o presidente Edinaldo Rodrigues. Então, tudo que acontecer, pelo menos nas próximas semanas, de muito importante na CBF, é sempre com o pé atrás, né? Eu imagino o que esteja passando nesse momento na cabeça dos patrocinadores, porque, na verdade, não são patrocinadores da CBF, são patrocinadores da seleção, né? O produto que a CBF oferece é a seleção brasileira. Então, tudo isso atinge, de alguma maneira, eu imagino, na cabeça dos homens que fecham contratos muito importantes com a CBF, a análise, o que está acontecendo com alguém que nós estamos patrocinando, com o produto que nós estamos patrocinando.
Então, tudo isso é indefinido. Eu sei que você vai falar daqui a pouquinho, mas eu tenho que fechar com esse assunto. Quer dizer, qualquer convite que o presidente que volta para o cargo fizer para qualquer treinador, pode ser nacional, estrangeiro, empregado, desempregado, qualquer um, se analisar friamente a proposta que naquele momento está recebendo, vai perceber que quem está fazendo essa proposta está enfrentando um drama sério político, que ele pode continuar no cargo ou não. É isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais, todo mundo vai falar a respeito, claro. É isso. Muito boa tarde, Mauro César. Essa situação na CBF, a gente está falando aqui de Caboclo, Coronel Nunes, José Perdiz, Edinaldo Rodrigues, que foi destituído, agora voltou. O que falar da CBF, que em tese deveria ser a organização do futebol brasileiro, deveria comandar o futebol brasileiro, mas vive essa crise aí nos bastidores, na política, e já não é de hoje. Essa disputa pelo poder da CBF. Mauro, muito boa tarde. Boa tarde. Essa disputa agora, ela já fica algum tempo no terreno aí dos tribunais, né? Foi na justiça que o Edinaldo saiu, recorrendo à justiça que ele consegue retornar, e aí você tem candidatos em potencial, né? A presidência da CBF, que também tem, digamos assim, vínculo com quem tem ou teve, né, poder na justiça. Então é uma grande salada. E a grande questão é o seguinte: nenhum dos nomes que surgem para presidir a CBF representa inovação, novas ideias, alguém disposto a reformular o futebol brasileiro, a colocar um calendário. Porque isso não vai acontecer, porque qualquer um que chegue com essa plataforma não consegue nem se candidatar. Você tem que ter o apoio de 8 federações para você, além de 5 clubes, né, para você lançar a candidatura. Você nunca vai ter apoio de 8 federações se você começar a discursar, por exemplo, olha, vamos encurtar os estaduais e fazer um calendário melhor. Vamos trabalhar numa outra direção para não ter mais jogo em data FIFA e tal, ou ter estaduais na data FIFA, algumas saídas. Não adianta, então não vai mudar nada. Os nomes, acho que todos eles são ruins, os que aparecem, porque todos representam a continuidade dessa situação do futebol brasileiro, que já foi até pior, é verdade, no passado não muito distante, em termos aí de calendário e marcação de jogos, horários que mudavam, isso até deu uma estabilizada, pontos corridos, o campeonato se estabeleceu, antigamente o regulamento mudava a cada ano, né? Mas ainda assim, muito distante do ideal, e não vai mudar, com o Edinaldo, com esses outros nomes aí, vai ser a mesma coisa, Muito boa tarde para você, Vampeta. O que falar dessa situação aí, essa briga política dentro da CBF? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, boa tarde, professor Vanderlei, boa tarde a todos, né? A gente fica acompanhando, né, Pedro? Não entendo bem da parte jurídica, né? A gente fica acompanhando pelos programas de televisão. Diz que, estava vendo que o Mauro até acompanha mais a AFA, né? Diz que a Conmebol interviu, né, com a FIFA durante 8 meses, não foi, Mauro? A AFA ficou sem comando durante um período, sim. 8 meses, né? Sim. Que foi interditado pela Conmebol, né? Aí depois foi antes do Tic Tap ser colocado lá, né? Como presidente, o atual presidente. E aí, sem ninguém. E aí os caras estão vindo no Brasil, né? Mas o importante é que hoje tinha que mandar relação, ser inscrito, o Brasil vai pelo menos, né, jogar o pré-olímpico para ver se consegue a vaga para as Olimpíadas. Esse vai e vem, não é da agora, né? Fica todo mundo aí. Pô, se não é. O PCdoB entrou com. Imagina só, se o PCdoB não entra. Quando fala PCdoB, né, o Orlando Silva, ex-ministro do esporte, deputado federal, há 3 semanas atrás eu estava com ele almoçando. E ele é muito amigo do Gilmar Mendes. Eu acho que fez dar aí essa canetada aí, porque senão o Brasil não vai para disputar o pré-olímpico e disputando o pré-olímpico, ainda assim, corre risco de não classificar para as Olimpíadas. Pelo menos vai disputar a competição, né? Sim. E agora era para ser até o dia 15, né, professor? Que tinha para ser eleição, né? Já não vai ter mais, né? Muda para fevereiro porque o judiciário está em recesso. Só em fevereiro que vai ter a reunião do pleno, né? Do pleno. Essa é uma decisão que garante a presença do presidente. Mas há a possibilidade de, vamos supor, na segunda-feira, destituir o presidente. Na segunda agora? Sim. Não, eu não acredito, porque tem uma decisão... Mas a pessoa se deu só para dar canetada hoje Pelo menos eu estou dizendo o cenário que a gente conhece, juridicamente, pelo que a distância maior que teve... Pelo que eu vi de uma pessoa que entende, de um advogado importante. Essa decisão liminar, ela vale até a reunião do pleno. Que
possivelmente é início de fevereiro. Fevereiro, porque está em recesso judicial. Então, durante essas próximas semanas, aparentemente, né, o presidente Edinaldo Rodrigues está no cargo. Você viu que já chegou procurando um outro treinador. Vai do cassino. Já chegou procurando um outro treinador e também um diretor. Parece que é o Felipe Luiz. Saiu ontem essa notícia, que é Felipe Luiz. E não houve desmentido. No São Paulo já se fala isso, tem algumas pessoas chorosas, inclusive tristonhas, porque podem perder o professor Dorival. Pelo menos é isso que se fala nas últimas horas. Né? E eu fiquei até estranhei, porque, puxa vida, mas será que ninguém na CBF falou alguma coisa do Fernando Diniz? Poxa, cara, é impressionante, porque o Tite avisou com muita antecedência que não continuaria na seleção brasileira com qualquer resultado. Aí ficou aquela história toda, tal. Quem era no final daquele ano a bola da vez? Dorival Júnior, técnico do Flamengo, que conquistou título e tal. Antes de sair do Flamengo, ele era o homem da vez. Está pertinho, atenção, da Gávea lá, já vão mandar um Uber. E a coisa vai funcionar. Era tudo isso que foi dito na época. Aí o Flamengo decidiu não renovar o contrato do professor Dorival Júnior. Da noite para o dia, aparentemente, esfriou o interesse com relação à CBF e o Dorival Júnior. Porque parece que é uma vocação da CBF em contratar ou buscar treinadores empregados. Ela teve, por algumas horas, pelo menos, o Dorival Júnior desempregado. Era muito fácil, imagino, né? Naquele momento. Mas saiu dos planos. Aí surgiu o Fernando Diniz, que também era um dos nomes citados. Ele, Abel Ferreira, não era isso? Era mais ou menos isso. Era um nome citado. Fernando Diniz. Então vamos dividir o professor Fernando Diniz, trabalhando na seleção e no Fluminense, porque quem chegará na Copa América? O professor Ancelotti. Mas, também foi dito isso, mas muito provavelmente Fernando Diniz será o integrante da comissão do professor Ancelotti e já se aquecendo junto ao mestre para ser o técnico em 2030, com a experiência que vai adquirir na próxima Copa, ao lado do grande Ancelotti. Esse foi todo o cenário. Agora, o Ancelotti, obviamente, optou pelo Real Madrid, o interino, naturalmente, poderia ser o efetivado, mas a seleção não tem arrancado suspiros, mas isso é uma outra conversa, porque não estava arrancando suspiro também com outros. Não é? E aí ninguém mais fala o nome dele. Agora já falam de outro empregado, que é o Dorival. E qualquer outro que ele pensar por aí, que tenha peso, talvez, para assumir a seleção brasileira, estará também empregado. É uma balbúrdia. É uma confusão. É para mandar nego para terapia. É isso. Edinaldo Rodrigues disse à revista Veja que a sua primeira meta será escolher a comissão técnica definitiva da seleção brasileira. A reportagem do GE apurou pelo menos 2 nomes. Esses são os nomes que foram colocados à mesa. Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo, e Felipe Luiz, que pendurou as chuteiras, já realizou o curso de técnico da CBF Academy e tem esse desejo, esse sonho de continuar trabalhando com o futebol. São os nomes especulados aí no comando da CBF. O Edinaldo falou o seguinte, a primeira meta é inscrever a seleção brasileira no torneio pré-olímpico e resolver a questão do técnico e da comissão técnica definitiva da seleção principal. Não falou sobre o Fernando Diniz e a gente sabe que a Copa América também se aproxima. Dorival Júnior, Felipe Luiz, Mauro César, essa dupla na seleção brasileira. O que falar aí dos nomes cogitados nesse momento pelo Edinaldo Rodrigues e a cúpula da CBF? Bem, primeiro, assim, eu não acho que o Dorival Júnior seja o técnico ideal para a seleção brasileira. Eu acho que ele é um bom treinador, mas acho que a seleção que mirou no Ancelotti, agora ter o Dorival Júnior, é uma piada, né? Ele mira o Ancelotti e traz todo o respeito ao Dorival. A diferença é um pouco grande, né? Do Dorival para o Carlo Ancelotti. Você mira nos maiores técnicos do mundo, os mais vencedores, um técnico internacional com tamanho para olhar e para qualquer jogador e falar de igual para igual, de cima para baixo. Eu mando aqui, que é um cara acostumado a lidar com essas estrelas. O Dorival, que é um cara legal, gente boa, bom treinador, mas, convenhamos, a distância eu acho que é muito grande. Então, vai de novo para uma solução caseira que parece paliativo, como era o Fernando Diniz.
E por que vai sair o Diniz? Ganhou a Libertadores. Tá mal a seleção brasileira nas eliminatórias. É essa a razão? Por que não continuar o Diniz? Eu não entendi muito bem. Então, assim, não tenho convicção nenhuma no que está fazendo, né? E o Felipe Luiz, vamos combinar, parou de jogar porque fez um curso, nunca trabalhou em outra função no futebol. O cara é jogador, sabe o que é isso? É porque ele é um cara bem articulado em relação à média dos jogadores de futebol, um cara que se expressa melhor, é um rapaz inteligente. Então você põe um cara ali para ser um cara para discursar pela CBF. Para falar bem, para, né, falar de parte tática que ele gosta e tal. Agora, acho que seleção brasileira não há para nem time, nem grande clube você começar como experiência. É uma experiência. Não tem a menor ideia. Aliás, o Felipe Luiz fazia parte nesse grupo de jogadores do Flamengo que protagonizou uma temporada ridícula, derrubando treinadores com atuações horrorosas. Não estou falando que derrubaram deliberadamente, porque eu não tenho como afirmar isso, mas as atuações ridículas dos jogadores derrubaram técnicos em série nas últimas temporadas. E agora esse mesmo profissional, e deu declarações importantes aí em entrevistas depois que parou de jogar, né? A frase dele sobre o diálogo com o Diego no Charla Podcast a respeito do Paulo Souza é um negócio impressionante. Na linha do não gostamos do cara, um disse para o outro, né? Mas vamos jogar por ele, como se fosse um favor. E ele fala isso com naturalidade, como se isso fosse algo razoável, como se isso fosse algo tolerável da bagunça que é o Flamengo no seu departamento de futebol. Porque isso não tem cabimento. Mas o futebol é assim. O futebol é assim, mas acontece isso com quem permite, com quem deixa o jogador ficar empoderado. Agora ele vai ficar do outro lado do balcão. Como é que vai ser? Ele vai ter rigor para controlar o grupo, para tomar decisões duras quando preciso? Qual vai ser o papel? O que o Felipe Luiz fez na carreira para assumir esse papel? Mas ele é bem articulado, jogou lá fora, foi à Copa do Mundo, fala bem, é um cara... O que eu falei, ele é mais inteligente que a média do jogador de futebol, ele se expressa melhor do que a média. Então, é um cara bom para dar entrevista, aparecer ali. Então, é isso, basicamente, eu vejo dessa maneira, porque não tem cabimento nenhum. Como alguns torcedores do Flamengo falavam, né, agora, quando o Flamengo, antes de contratar o Tite, pô, o Felipe Luiz para treinar o time até o final, uma ideia de jirico, que negócio maluco, rapaz. Você pega um cara que nunca foi técnico para comandar um time grande, uma seleção brasileira, do nada, assim. Mas já houve isso no passado, mas com pessoas que já estavam se preparando para isso. O próprio Carpegiani lá atrás já era um auxiliar, né? A gente assumiu em 81, tem muito tempo isso, já tem mais de 40 anos. Então, o Carille, quando assumiu o Corinthians, já era um auxiliar técnico trabalhando no dia a dia. Como auxiliar, ele assume a função, é outro cenário. O Felipe é jogador até agora há pouco tempo, há meses. Era um jogador profissional, não era um técnico. Fez o curso, e daí? Até parece que o curso da CBF é muito bom, né? Uma coisa do outro mundo, né? Quando você olha ali a programação, o que são as disciplinas, os professores, não dá para ficar muito animado, não. Porque é isso, vocês perceberam? Fez o curso da CBF. Né? Mas assim, né? Fez o curso da CBF. E daí que fez o curso da CBF? Pô, caro pra caramba. Dá um tempo, né? Pô? Não dá. O Odinaldo tá perdido, cara. Tá perdido. Eu acho assim, falei isso aqui na época e insisto. Não achei um absurdo ele tentar o Ancelotti. Penso diferente da maioria dos colegas da imprensa que tem criticado muito. Pensou grande, porra. Eu quero um técnico. E o cara admitiu que houve uma conversa. E ele renova com o Real Madrid no momento que a CBF não tem comando, óbvio. Também se eu fosse o Ancelotti. Pô, conversei com a CBF, mas a pessoa que estava no poder e que me convidou não está mais, o que eu vou fazer agora que o Real Madrid acaba de me chamar para renovar o contrato? Eu vou renovar o contrato. É óbvio, né? Qualquer um. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa. Aí alguém vai lá e fala, olha, eu quero te contratar, mas é só para o ano que vem, tá? Fica esperto que eu vou te fazer uma proposta no ano que vem. Vou te dar um salário melhor, uma condição ótima, mas eu não posso fazer isso agora, no ano que vem eu vou ter condição. Então tá bom, estou esperando a proposta. Está dizendo que vai me convidar, eu vou. Aí chega em dado momento lá, o cara que te convidou não está mais na empresa, foi afastado. O que você pensa? Vou ficar no meu emprego aqui. Aí esse emprego chega e fala, vou te dar uma promoção. Opa, você pega correndo, fala, que bom. Ainda bem que eu não fui para lá, porque o cara que ia me contratar saiu. É natural, gente. Então, assim, o que o Ancelotti fez ao renovar... Agora, vamos imaginar que o Edinaldo continuasse no poder. Talvez o Ancelotti, como conversou, ia falar, olha, Edinaldo, como é que é? Vai ou não vai? Como é que a gente vai resolver? O Real Madrid quer que eu continue? Porque quando eles conversam, não havia nenhuma segurança da continuidade do Ancelotti no Real Madrid para a outra temporada. Até porque não ganharam títulos mais importantes além da Copa do Rei na outra temporada passada. E no Real Madrid também é assim, né? Quando não ganham uma competição importante, que é Champions, o próprio Campeonato Espanhol, sempre é uma especulação de que o técnico possa rodar. Sempre há. Funciona. Mesmo que não seja verdade, a imprensa especula, fica uma coisa meio nebulosa e tal, uma insegurança. E ele conhece muito bem, que ele já chegou, já trabalhou lá, já saiu, já voltou. Mas o Edinaldo procurou, ele tem feito um tiro alto, pô. Vou buscar um técnico de ponta. Conversaram. Houve a possibilidade? Me parece que sim. Senão o Ancelotti falaria, eu nunca falei com essa gente, não tenho nada com isso. Ele não falou isso. Ele agradeceu, né? Ele até agradeceu.
Eu acho que assim, quando o Ancelotti dá esse retorno, fica evidente que houve realmente uma possibilidade. Ela não se concretiza também porque o Edinaldo foi afastado. E aí o Real Madrid, simultaneamente, praticamente ao mesmo tempo, né? Houve afastamento, logo depois o Ancelotti vão renovar o contrato? Pô, na hora. Vai fazer o quê? Aquela história, 2 passarinhos voando, um na mão e tal. Pega esse aqui que tá na mão aqui. E é o Real Madrid, né, gente? Pô, o Real Madrid quer que ele continue. Agora, a CBF, ela não é atraente. Mas a seleção brasileira é atraente para um profissional. O cara não vai vir para cá para trabalhar como o Edinaldo na CBF. O que o seduziria é treinar a seleção brasileira. Como poderia acontecer com o Zé Mourinho, eventualmente. Ou no futuro pode acontecer com o Guardiola. O Guardiola está de saco cheio de ganhar campeonato lá, ganha aquele campeonato todo. Vou treinar na seleção do Brasil. Claro que seduz. Até pela draga da seleção brasileira de Copa do Mundo, não ganha nada, é eliminada por europeu a cada mundial. Então aquele cara que assumir, conseguir fazer o Brasil ser competitivo e ganhar o mundial, esse cara se coloca numa posição mais importante aí na história do futebol até, né? Então é de fato um emprego que é atraente para os treinadores em determinado cenário. Aqueles que querem competir no primeiro nível preferem os clubes, evidentemente. O clube dá muito mais dinheiro e visibilidade do que a seleção. Mas no caso do Ancelotti, nessa fase de carreira, que já caminha mais para o final, né, até pelo tempo que ele já está na estrada, seria excitante, por isso ele aceitou conversar. Como eu falei, no futuro, talvez o Guardiola amanhã tope treinar uma seleção. A do Brasil, uma outra qualquer, sei lá, da Itália, uma seleção grande, importante, a gente não sabe, pode acontecer. Agora, eu acho que quando ele parte agora para o Dorival, tendo o Diniz trabalhando, eu não entendo. Vai trocar o Diniz pelo Dorival, é igual é clube de futebol trocando. O Diniz está perdendo, manda embora, me traz o Dorival aqui. É isso que ele está fazendo. Agora, essa do Felipe Luiz realmente chega a ser, assim, não diria que é hilário, é melancólico, porque não tem nenhum passado, nenhuma história, nada, cara. Mas ele vai falar bem, vai dar boas entrevistas, todo mundo vai aplaudir. Como é bom o Felipe Luiz, como ele fala bem, que rapaz inteligente, né? Que bacana, que legal. Nada contra ele, não, mas isso não basta, gente. Isso não basta. O cara tem que ter uma experiência de gestão. Ele tem experiência como jogador. Como jogador. E é totalmente diferente. Especialmente para quem faz parte de um grupo poderoso dentro do Flamengo ali dentro, que os jogadores mandavam ali, né? O grupo dele é um grupo cascudo. Agora vai ser o contrário. Os jogadores vão estar lá e ele vai estar do outro lado. Estou errado, não é isso? O jogador ali, né? Ele é o dirigente agora. Qualquer insatisfação, ele que vai ter que controlar. Vê lá, Alessandro, vê, do Gaspar. É diferente. E a gente viu agora, por exemplo, os jogadores muito elogiando o Diniz, da Vampeta fez coisa. Claro que vão elogiar o Diniz, quer ser convocado. Um dos poucos que chegou a falar alguma coisinha assim foi o Casemiro. Sobre a forma de jogar. Calma aí, gente. E por que o Casemiro? Porque é um cara que já tem mais tamanho, tem mais casca para chegar e falar certas coisas. Os outros, não, o Diniz, nunca vi nada igual. Aí eu ainda brinquei, eu falei assim. Essa frase é muito boa. Eu digo, esses caras são treinados por asno, né? Um monte de burro lá na Europa. Porque os caras vêm da Primeira Liga, os caras vêm da Campeonato Francês, Campeonato Espanhol, os caras dizem, pô, nunca vi nada igual. Aí eu sei que cascata para ser convocada, né? Claro. Aí os caras capricharam. Não joga em Real Madrid, Manchester City, os grandes times da Europa, Bayern de Munique. Time do outro lado. Jogando Liga dos Campeões. Filipão Dias jogou pra mim, Edilson. Teve aquele pau lá em 99, Corinthians e Palmeiras. Filipão ficou sem convocar ninguém do Corinthians, depois convocou o Edilson. Falou que era pra gente esquecer a briga e defender o Brasil pra dar um abraço nele. Eu abracei e queria carregar. Eu digo, tamo junto, professor. Aqui, ó, família escolar, e pode contar. Cascata pura, todo mundo. Os caras falaram, nunca vi nada igual. Daniel Alves foi treinado pelo Guardiola, lembra? Ele chegou aqui e falou que nunca viu nada igual o Diniz. Ele queria 10 pra jogar no meio. Paulo. Ele queria 10 pra jogar no meio, lembra? Agora, nunca vi nada igual, pode ter várias interpretações. Porque é bom, porque é ruim, porque é meio louco, né? Porque é excêntrico. Exatamente. Tá, o cara vai no restaurante, que serve a comida. Aí fala assim, nunca comi nada igual. O que significa isso? Ô, Mauro. Péssimo ou bom? Ô, Mauro, disse que... Eu já te contei essa, Mauro. Disse que o João Santana tava na churrascaria lá, né? No porcão da vida lá. Aí tá lá se servindo, o garçom veio e botou o talheres, né? Botou 3 facas, sem nenhum garfo, né? Aí o João falou, pô, você tá maluco? Vou comer com 3 facas. Ele falou, viu como é bom jogar com 3 volantes? Sem nenhum meia, come aí agora. Só para você ter um assunto. O que o Mauro falou aí do Dorival, Mas sai assim, um negócio assim incrível, né? Brota, né? Concordo com tudo. A única coisa que não discordo dele, que eu vejo diferente, é que eu acho que o Edinaldo se seduziu com uma piscadinha. Ele sonhou acordado.
Só isso. Houve a conversa? Claro que deve ter. Ele até cruzou com o cara, falou alguma coisa a respeito. O cara foi muito gentil, é um orgulho ser lembrado pela seleção brasileira. Tá tudo certo, tudo beleza. Mas eu acho que não foi nada profundo para ele embarcar nessa. E aí, para o professor Ancelotti, puxa vida, é verdade. A seleção brasileira é estrelada. Né? Se falando que é o sonho dourado da seleção ser dirigida a CBF, ter como treinador, claro, sem dúvida. É bom para o currículo. Quando o Netflix fizer uma série do Ancelotti, vai colocar isso aí. Sério, namorado pela principal seleção, pentacampeão. Até os caras de Parma, né, professor? Até o reitor. O reitor chegou lá, todo pompa, bonito, todo de vermelho, lindo. E boa sorte para dirigir. E impassível, esperto. Não, mas o reitor estava certo, que o Ancelotti devia ter conversado com ele mesmo. Não foi mentira, não. O Ancelotti agradeceu ao Edinaldo. Mas não, mas não teve nada assim profundo. Sabe como é que é? Pro cara bancar. Olha, esse vai ser interino, ele assuma. Meu Deus, vai ser. Aliás, é bem possível que ele faça a estreia Brasil e Espanha. Até isso foi dito, que tem um amistoso marcado contra a Espanha. Sabe, não tinha nada profundo, eu acho. Porque agora que ele voltou, talvez eu esteja falando aqui e, nesse momento, a CBF esteja emitindo uma nota oficial mostrando que houve, olha, WhatsApp, um bilhete de amor, qualquer coisa que marque com mais profundidade essa relação, a possibilidade de dirigir a seleção. Eu não estou criticando, porque quando surgiu o nome dele, eu também achei que era ótimo. Eu achava até que, todo mundo sabe, eu falei aqui várias vezes, que ele seria o diretor técnico da CBF. E ele escolheria o treinador, né? Pelo status do professor Ancelotti. Então, claro, ele chutou alto mesmo, foi atrás de um cracaço na função. Só isso, mas eu acho que ele se entusiasmou nesse ponto. Só isso.